Graça e paz, igreja. Olá novamente a você. Glória a Deus. Glória ao Senhor que é digno, amém? Que presença maravilhosa do Senhor. Glória a Deus. Nós podemos exaltar Ele mais um pouquinho? Louvado seja o seu nome, Jesus. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder, para sempre e sempre. O Senhor será o nosso Rei. Nós chamamos Jesus, nós chamamos Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao Senhor. Que momento maravilhoso. Confesso que cantar minha música com temperinho da igreja é outra coisa, gente. É outra coisa, muito melhor do que eu imaginava. O Senhor é bom. Cada um de vocês são importantes para mim, são importantes para o corpo de Cristo. Alguns dias atrás, o pastor Samuel, ele me mandou uma mensagem, me convidando para pregar. E foi num sábado à noite, e aí eu li aquela mensagem, aí eu fiquei encarando ela, acho que ela me encarou um pouco também, e eu não respondi. E aí no domingo de manhã, eu acordei, e pensei, o que eu vou falar com o pastor Samuel? E aí eu cheguei para ele e falei, pastor, tudo bem, graças a paz, nem te respondi a mensagem, se eu poderia ou não. A ele, que mensagem? Eu falei, se eu poderia ou não ministrar a palavra. A ele, mas eu não estou te convidando, eu estou te chamando. Irmãos, nessa hora que ele falou, eu estou te chamando. Eu não tive reação de nem falar, tá bom, sim, ou não, ou, espera um pouquinho, eu vou pensar. Eu não tive reação. Eu juro para vocês, eu não tive reação. Eu fiquei parado. E aí ele ficou olhando para mim, dando risada. E ficamos nos encarando também. E eu senti que o Senhor estava me chamando. E ele disse, eu estou te chamando. Ficou bem claro isso para mim. E eu creio que é da vontade de Deus. Eu não respondi para ele que sim ou não. Continuamos. A semana foi segunda-feira e o Senhor ele já havia ministrando algo no meu coração e continuou ministrando e vinham mais versículos e começava a fluir dentro de mim. Eu sentia isso e aí eu começava a pregar para a Luísa em casa. Luísa fazendo as atividades, as coisas, do nada eu chegava lá para ela, amor, e começava a pregar para ela, falar alguma coisa que Deus tinha falado comigo. E o que o Senhor estava falando comigo é justamente o tema que Ele me chamou. É algo semelhante, é algo que tem o seu valor próximo ali. Então gostaria de ministrar algo a respeito da unidade e a comunhão. Posso ouvir um amém? E nada melhor do que um dia como esse, com a casa cheia. Um dia propício, a gente vai ter um cafezão depois. E é lindo, né? A gente até cantou um marco de Cristo que é o partir do pão. Glória a Deus. E como é bom estar aqui com vocês em comunhão. E eu creio que esse culto, ele vai se estender não só do louvor, palavra, mas também para o cafezão no final. Que a gente desfrute de comunhão, de união, de unidade. Mas que daqui para frente o Senhor também nos faça entender a nossa parte no corpo, amém? Eu queria começar falando algo para você. Eu sou um de vocês, geralmente eu estou desse lado, geralmente eu não estou aqui pregando. E geralmente quando o pastor ou o pregador ele fala assim, fale algo para alguém. Eu falo, mas geralmente eu vejo que as pessoas não falam, ou têm vergonha de falar, né? Mas a real é que às vezes a gente não fala para nós mesmos. A gente fala para uma outra pessoa. A gente fala para que outra pessoa nos escute. Você pode olhar para quem está do seu lado, sempre quis fazer isso, e dizer,
eu preciso de você. Mas é sério, vai igreja, talvez ela precise escutar isso. Você pode dizer, eu preciso de você. Ô igreja, eu preciso de vocês. Aleluia. Aleluia. Queria abrir com os irmãos Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 12. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 12. 12. O título é Unidade na Diversidade. Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então Paulo ele faz essa análise, comparando, fazendo uma analogia com o corpo. Vocês estão vendo o meu corpo físico aqui, nos braços? Ele faz essa analogia com o corpo, com a igreja e com Cristo. Então, como se cada um de nós fôssemos parte de um corpo, amém? No versículo 13 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Meu querido, eu acho que esse dia foi um pontual para eu cantar essa música, porque eu posso te explicar o processo nessa palavra, glória a Deus. Eu gravei ela no celular, dia 24 de setembro, e ficou lá parado. Assim como muitas canções que o Senhor coloca no meu coração e ficam lá. Às vezes guardado num grupo de WhatsApp e a gente troca de celular e foi-se embora. E o processo com essa música me veio de cantá-la na igreja, numa oportunidade específica. E eu nem tinha pensado no dia de hoje, mas coincidiu que eu falei, da próxima vez que eu for ministrar, vou cantar essa música. Eu vou ensinar para a igreja e a gente vai cantar junto. Essa música é dessa igreja, é nossa. A gente vai cantar isso junto. E eu gravei cada instrumento e fui mandando pro baterista, pro guitarrista, pro baixista, mas só tinha violão e voz. E nesse meio tempo, eu comecei a pensar, essa música não é violão e voz, essa música eu consigo começar a enxergar algumas coisas nela ali. E aí eu fui na casa da minha mãe, peguei um baixo que eu tenho lá, levei para minha casa, gravei no mesmo celular, no aplicativo super simples. E eu falei, olha só que camada diferente, como faz diferença. E aí eu comecei a imaginar o teclado, mas eu não tenho teclado. Aí eu falei, vou gravar na guitarra aqui, vou falar, Josué, se você fizesse uma introduçãozinha no comecinho, e mandei para ele. E assim foi com os outros. E a banda que tocou aqui na frente, nós somos é uma banda, mas com cada membro executando algo diferente. Todos os instrumentos, eu posso falar para você, porque eu fiz a linha de todos os instrumentos, são diferentes uns dos outros tocando. E eu acho que essa é a graça do corpo de Cristo. Queria continuar com você, no versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será por isso corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Queridos, trazendo isso para nós, para nossa identidade como igreja, cada um desempenha algo diferente.
E às vezes a gente pensa, porque eu não sou um ministro, não sou do corpo. Porque eu não sou um pastor, não sou do corpo. Porque eu não tenho um trabalho na igreja, eu não sou do corpo. Mas isso não é verdade. E eu estou aqui para dizer que eu preciso de você. Como membro também desse corpo, eu quero dizer, eu preciso de você. E eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas eu já tive um tempo, eu estou falando isso porque eu já tive um tempo em que eu não me via como parte do corpo, não me sentia parte do corpo. Às vezes a gente pensa, porque não sou digno, não sou parte do corpo. Mas eu vou te falar quem é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Seja a honra, a glória, a força e o poder, amém? Aleluia. Aqui no versículo 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Assim, pois há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Aqui, igreja, o que eu entendo, quando nós falamos de partes honrosas do corpo, o rosto é uma parte honrosa, ou seja, ela tem cuidado, ela é mais vista. A gente acorda de manhã, a gente se olha no espelho, ou a gente toma um susto, ou dá glória a Deus, ou mesmo só segue a vida. Mas ali, se a gente vê uma espinha no rosto, a gente vai ficar incomodado e a gente logo vai querer tratar. Vocês gostam de ficar com o rosto com aparência má? Eu não gosto. A barba tá grande, tem que aparar. Essa é uma parte do corpo que a gente dá mais cuidado, intuitivamente. A gente não pensa, nossa, hoje eu vou pular da cama e vou cuidar do meu rosto. Mas a gente também não pensa, vou acordar e vou cuidar dos meus cílios, que é a parte fraca do corpo, mas é necessária. Aqui no versículo 22 diz, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Irmãos, se nós não tivermos cílios, o nosso olho está desprotegido de pó, poeira. Vocês já ficaram com o olho irritado? Já? Não é bom, né? Não parece bom. E essa aqui eu aprendi com a minha esposa hoje, hein? Tava pregando para ela em casa. E ela falou, amor, e você sabe para que significa que existe a sobrancelha? Para evitar do suor escorrer e arder o olho. Falei, minha enfermeira. Maravilha. Então tem partes do corpo que a gente vê e a gente nem dá valor. Mas o que Deus ele quer dizer aqui através da vida de Paulo, que tem funções no corpo que já tem muito valor, não precisam de valor extra. Tem partes no corpo que não é dado valor, porque são fracos, mas são necessários. E tem parte do corpo que não é vista. Você consegue ver o meu coração? Será que é importante eu ter um coração batendo aqui dentro? Mas assim como o corpo, que é Paulo fala, o coração, ele tá entre músculos, entre a pele protegido pela pele, as costelas. Mas como nós não vemos o coração, nós não acordamos e pensamos, vou cuidar do meu coração hoje. A gente só começa a cuidar quando começa a dar problema. No final, irmãos, que para vocês entenderem, os cílios são importantes? Sobrancelha?
Não me imagino sem também. Coração é importante. O rosto é importante. Diga para alguém que está do seu lado, você é importante. Você é importante no corpo, meu querido. Aleluia. Tô ficando bom, hein? Tô aprendendo. Glória a Deus. No versículo 25 diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então aqui é a ideia de você elevar o nível daquele que está mais baixo. É uma equidade. Aquele que está mais alto, você mantém, você não vai tirar o cuidado dele. E aquele que é menos honroso ou menos lembrado, também cuidar. Você entendeu que eu não estou dando uma sugestão de saúde do corpo? Estou dando uma sugestão de saúde do corpo de Cristo aqui. Tem membros que eles não são vistos. Vocês olhando aqui para frente, vocês conseguem ver quem está projetando isso daqui? Não, né? Mas se não tivesse essa projeção, você não ia cantar: ao que está sentado no trono, seja honra, glória e poder. Ao que está sentado no trono, honra, glória. Então cada parte do corpo, ela é importante. Se não tivesse alguém lá atrás que você também não está vendo, operando o som, você não ia estar vendo eu aqui na frente, ou já teria perdido minha voz. E assim que funciona um corpo de Cristo. Tem pessoas lá atrás preparando um café para nós. Vocês sabiam disso? Elas deixaram de estar presente aqui no culto, para estar presente apenas em espírito, para estarem lá preparando algo para a gente. Eles merecem honra. Continuando aqui, versículo 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vocês lembram quando eu falei que eu não me sentia parte do corpo? Teve um período da minha vida que de fato eu estava me sentindo parte do corpo. E eu gostaria de escutar algo de alguém ou de Deus, mas eu não sabia o que era. Eu não sei se você já esteve nessa situação. Você gostaria de escutar algo da parte de Deus, mas você não sabe o que é. Dentro estava um vazio, e eu não estava me sentindo alinhado com o corpo. E nessa época, meu querido pastor Serginho, ele tinha há pouco tempo sofrido um AVC, se não me engano, e ele estava se comunicando pouco, ele estava com bastante dificuldade na comunicação. E depois de um tempo sem ver ele me olhou, ele olhou no meu olho, ele falou: eu preciso de você, eu preciso de você. E ele repetiu isso algumas vezes. Rapaz, tanta coisa para falar, ele falou justamente o que eu precisava. Às vezes a gente está esperando que o pastor, alguém, venha trazer uma palavra, mas o Serginho tinha acabado de sofrer um acidente, estava com uma comunicação afetada, e foi ele, com poucas palavras, que chegou em mim e falou: eu preciso de você. Eu acho que ele nem sabe disso, mas eu estou testemunhando que eu não esqueci. Você pode falar mais uma vez? Eu preciso de você, para alguém que está aí. E eu preciso de vocês todos, irmãos. Aleluia. Louvado é o Rei Jesus, aleluia. Digno de honra, digno de glória. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. E a mesma coisa com aqueles irmãos que de alguma forma são promovidos, ou depois de muito tempo escondidos, são enxergados. Nós também devemos ficar felizes por isso. Versículo 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.
Você é corpo de Cristo? Aleluia. Eu gostaria que você abrisse as escrituras em Efésios no capítulo 4. Aqui em 1 Coríntios, o título é A Unidade na Diversidade. Então é ser um entre muitos. Vou aproveitar também essa oportunidade enquanto você abre, para falar o que é unidade. A unidade é a característica de ser um e não poder ser dividido. Então se você entrar para esse corpo, não pode ser dividido. Amém? Então vamos lá, no versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. No versículo 2, com toda a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então aqui, eu vou classificar essa parte como o segredo para que a gente consiga viver em unidade. E aqui Paulo, ele fala sobre essas três coisas: a humildade, a mansidão e a longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Às vezes é difícil ser humilde, sabia? Vou contar algo para vocês. Cadê o Vitinho, meu guitarrista? Levanta a mão aí. Olha só. Durante essa semana, eu mandei para ele a linha da guitarra. Mandei de noite, já era tarde. Aí no outro dia, 6 horas da manhã, recebo uma mensagem do Vitinho assim: Caio, você acha que a guitarra não está muito exagerada na sua música, não? Aí eu olhei assim pro celular. Falei: Vitinho. Pensei, né? Vitinho, você acha que eu coloquei muita guitarra na minha música? E aí eu fiquei pensando nisso. Eu pensei: será que faz sentido eu, guitarrista, uma música que eu fiz, colocar muita guitarra? Aí eu falei pra ele, falei: ó, vou te mandar outro mais tarde. Aí ele: ô, você não ficou chateado comigo não? Eu falei: não, relaxa, mais tarde eu vou te mandar um outro. Realmente a gente tocou aqui sem 2 linhas da guitarra. Acho que ficou melhor mesmo, Vitinho. A mansidão e a paciência, que é a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, promovendo a paz, guardando a unidade. Versículo 4 diz: há um só corpo, um só Espírito, também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos vós. Um Senhor, uma só fé, um batismo, um Deus, um Pai, uma vocação. Olha o tanto de coisa que nós temos em comum e às vezes a gente não se suporta. Irmãos, eu me batizei aqui em cima. Teve alguém mais que já se batizou aqui? Você pode levantar a sua mão? Mesmo batismo, mesma fé. Você crê em Jesus Cristo? Mesma fé. Você faz parte desse corpo? Um só corpo. É difícil, irmão, sabe por quê? Eu tenho 2 orelhas. São relativamente parecidas ou iguais. Mas eu não tenho muitas orelhas, não tem muitos membros que são iguais, que se parecem. Os membros, eles são diferentes. Olha só quanta lição a gente consegue tirar disso. O nariz, eu tenho um só. E assim por diante com as outras partes do corpo, como a boca. Até os nossos dedos não são iguais. Então às vezes realmente é difícil viver em união, é difícil viver em unidade. Talvez a gente vá se estressar. Só que aqui a palavra diz para a gente ser manso, para a gente ter paciência, para a gente ser humilde. Eu escutei uma frase de um amigo meu. A gente estava conversando sobre um assunto. Aí ele falou: Caião, no final das contas,
todo mundo já pisou no tomate. Todo mundo já foi ruim. Todo mundo já não foi o certo da história. Então nós precisamos amar os nossos irmãos, amar uns aos outros. Aqui embaixo, Paulo vai falando sobre os ministérios, apóstolos, evangelistas. Mas eu quero ler com você o versículo 13. Aqui ele está falando que cada parte do corpo tem uma função. O versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Então isso tudo para quê? Para que todos tenham uma mesma fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Então a ideia de Deus é que nós, uns aos outros, que a gente possa se servir. Não eu mesmo me servir, eu estou sozinho. Não, cada uns aos outros, que a gente possa nos servir. Que a gente seja para que nós possamos ser aperfeiçoados e chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. Olha que desafio grande. Meu Cristo é tudo para mim. Imagina chegar à estatura de Cristo. Versículo 15 diz: antes, seguindo a verdade em caridade. É difícil, é difícil, irmãos, falar a verdade com amor. É difícil falar às vezes a verdade em amor. Às vezes a gente quer falar a verdade, vomitar a verdade em cima das pessoas. Mas se for tratar algo com algum irmão, tem que ser em verdade e em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, descobrimos quem é a cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do corpo. Irmãos, mas vocês pensaram em uma coisa comigo? Pensa só. Nós humanos somos corpo. Jesus, Ele veio em terra para ser corpo. Ele foi humilde como está aqui. Ele foi manso. Ele teve paciência. Ele foi exemplo em terra como corpo. E Ele podia falar: vocês andem como corpo. Mas Cristo, Ele se colocou como a cabeça desse corpo. Amém? Então, nós não somos guiados pelo aquilo que a gente acha do irmão. Nós não somos guiados por aquilo que a gente acha que deve ou não fazer. Nós somos guiados, ou nós deveríamos ser guiados, pela mente de Cristo. É por Ele que nós temos que ser guiados. Versículo 16 diz: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Prestem atenção, está falando que aqui, se todo mundo fizer a sua parte, o corpo ele vai aumentar. Se eu e você, nós fizermos a nossa parte como corpo, eu creio que essa casa aqui vai estar lotada. Você crê comigo, Samuel? Então vamos, irmão, tomar posição nisso. Andar em unidade, andar em união, andar em comunhão. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei se você sabia, mas eu já tinha lido a Bíblia e eu não tinha me ligado em uma coisa. Você sabia que Jesus já orou por você? Você sabia dessa? Essa para mim foi nova, mesmo já tendo lendo mais a palavra, às vezes ela... Queria que você abrisse comigo em João capítulo 17. Vamos descobrir o que Jesus orou por nós. O que Ele disse. João capítulo 17. Aqui no capítulo 16, Jesus ele ora por si. No 17 ele ora pelos discípulos. E aqui no próprio capítulo 17 ele ora por todos os crentes. Tem crente aqui hoje? Glória a Deus. Capítulo 20, tá bom? João 17, 20. Aleluia. Jesus diz:
E não rogo somente por estes, estava falando sobre os seus discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, és um em mim. Isso daqui é muito forte, gente. E eu em ti, que também eles sejam um em nós. Isso é muito forte, igreja. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus, ele orou e disse ao Pai: Pai, eu oro por eles, porque eu quero que eles sejam um, assim como eu sou com você. Eu quero que eles sejam um. Jesus, o Filho de Deus, ele orou por nós. E aqui no versículo 22, ele diz: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Jesus, ele se rebaixou, para que eu e você fosse um com ele. Não tinha como ele ser um conosco, da forma que é o Cordeiro, não tinha como. Mas ele se rebaixou, ele morreu uma morte pior, acho que é a pior morte que eu consigo imaginar, e a mais humilhante. No 23 diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. A vontade de Cristo é que o Parque América seja perfeito em unidade. Você crê nisso? É que sejamos perfeitos, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e os que tens amado a ele, como me tens amado a mim. Aleluia. Disso tudo que eu falei, será que dá pra gente desconfiar que foi da minha vontade que eu tô vindo aqui falar? Eu acho que os irmãos precisam andar em união. Igreja, eu acho que a igreja é unida. Mas se o Senhor está falando, Ele que sabe de todas as coisas, quem sou eu para falar que não? Ele é o que opera tudo em todos. Ele é o mesmo que quer que nós sejamos um com Ele e uns com os outros. Eu queria finalizar com você. Queria que você abrisse em Atos no capítulo 2. Deixa eu comentar algo. O Samuel, ele está falando aqui, pastor Samuel, ele está pregando bastante aqui sobre Atos, e pedindo para que a gente busque um avivamento para as nossas vidas, um avivamento para o corpo, um avivamento para a igreja. Atos 1:14, ele fala que eles estavam unânimes. Unânimes é com um só pensamento, uma só ideia. Isso, eles precisavam decidir quem seria um novo apóstolo. Então eles estavam unânimes antes disso. No capítulo 2, no versículo 1, ele diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eles estavam unidos ali. E aí, ali no capítulo 17, começa uma profecia. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. E eu vou ler isso daqui, mas você dá glória também, tá? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu. E aqui continua o versículo, mas essa daqui foi uma profecia que se cumpriu em Atos 2. Foi em Joel, o livro de Joel, foi profetizado e se cumpriu. E sabe um marco que eu acho maravilhoso nisso daqui? Versículo 42. O tema é a união dos cristãos. Rapaz, a Bíblia é cheio disso, né? Se a gente for parar para pensar. Irmão, não tem como ser igreja sozinho. Não tem como. E perseveraram, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso daqui foi o fruto do avivamento, mas já tinha sido ensinado por Jesus.
Eu creio que se a igreja se levantar como hoje aqui, pastor, eu creio que se a igreja se levantar e entender que precisa estar em unidade, o Senhor vai fazer. Você crê nisso? Pastor, disse outra coisa que eu estava pensando a respeito dessa palavra. Sabe aquela obra de assombro e espanto que o Senhor vem falando durante esses anos? Tem um detalhe que o Senhor fala, é que vai começar com o mais pequenino dessa casa. Sabe o que é o mais pequenino às vezes? É aquele membro fraco. É aquele membro que é importante como os cílios, mas ele não é visto, ele não é enxergado. E isso é para que nenhum homem se ensoberbeça, eu creio, amém? E eu creio que se a gente tomar posse dessa palavra, estarmos em unidade, e o que o pastor Samuel tem pregado aqui, a gente crer junto com ele, estarmos unânimes, estarmos em uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só propósito, um só corpo, um só Deus, um só Senhor, eu creio que o Senhor manifestará o seu poder. Aleluia. Glória ao Senhor. Queria que você levantasse agora, igreja. Gostaria de ter um momento com você, que nós pudéssemos aqui juntos orarmos por algo, amém? Eu vou orar, mas eu vou pedir para que você esteja em concordância comigo. Essa palavra não é minha, eu acabei de ler as escrituras, irmão. É a palavra de Deus. E a gente leu que é a vontade de Cristo que nós sejamos um. Então vamos orar por isso, para que o Senhor nos faça como corpo um, assim como Deus é com Jesus, amém? Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós levantamos as nossas vozes agora para te pedir que o Senhor promova a união nesse lugar. Assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó, o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Opere aqui nesse lugar, amoleça o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos faça reconhecer as nossas misérias, os nossos erros, nos dê a humildade, nos dê a mansidão, nos dê a longanimidade que é a paciência. Nos ajude, ó Senhor, para que junto nós sejamos um, assim como o Senhor Jesus Cristo é com o Senhor Deus eterno. Nós sabemos que o Senhor é maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor é um modelo para nós. Assim como é o Pai, e o Filho e o Espírito Santo também são membros de um só corpo. O Senhor fez a igreja com vários membros, sendo um só corpo. E uma igreja unida, eu creio que pode causar algo maravilhoso nessa região. Nosso pastor, ele sempre pergunta, se nós sairmos daqui, qual o impacto que nós iremos deixar. Eu posso dizer que se nós estivermos unidos em um só propósito, em um só Espírito, e crer na palavra que Ele está pregando, que nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, nós iremos ver isso daqui no Parque América. E o Senhor diz que nós veremos coisas novas. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Você pode adorar o Senhor nesse momento. A gente vai adorar como corpo aqui. Se você quiser abraçar alguém, dizer eu preciso de você, faça isso agora. E vamos adorar junto ao Senhor. Ora namastê. Eu preciso de ti, irmão.
Senhor faz coisa nova aqui hoje, o Senhor faz coisa nova aqui hoje. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Abraça alguém aí, meu irmão. Fale para ele: eu preciso de você. Eu tenho que ser um com você, assim como Cristo é com o Pai. Se você precisar pedir perdão a alguém, faça isso. Se reconcilia. Um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. E meu irmão, sabe o que Deus me falava durante a semana? Caio, terão irmãos que eles não se sentem parte do corpo. Tem alguém aqui que não se sente parte do corpo? Você pode levantar a sua mão para que eu te veja. Tem alguém aqui que não se sente parte do corpo? Oh, aleluia. O Senhor falou comigo. Tem gente que não se sente alinhado no corpo. Tem alguém aqui que não se sente alinhado no corpo? Oh, aleluia. Vem aqui, minha querida. Membro comigo, vem aqui. Aleluia. Tem mais gente aqui que não se sente parte do corpo? Oh, aleluia. Se tiver mais alguém, pode vir aqui para frente. Continue orando, irmãos. Continue orando, igreja. O Senhor tem uma porção especial aqui. Aleluia. Irmã, assim como isso aconteceu comigo, e o Senhor olhou para mim, o Senhor está te olhando aqui hoje. Aleluia. É o Senhor quem cuida de ti. Quando um membro ele sofre, todo o corpo padece. Vamos profetizar nesse momento. Eu profetizo sobre você em nome de Jesus, que a cada dia o Senhor ele possa te encher, possa te lavar, ele possa te trazer entendimento, ele possa limpar as feridas da alma e do coração, ele possa resgatar a alegria de servir, estar dentro do corpo, estar alinhado em nome de Jesus. Orem analabassore, você pode profetizar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nós temos irmãos aqui para dar um abraço e dizer: eu preciso de você. Eu preciso de você. Orem na analabassore, candabrassore, analabaiossore, canaios. Oh, aleluia. Aleluia. Receba o renovo de Deus em nome de Jesus Cristo. Receba o renovo de Deus. Quando uma parte do corpo sofre, todas padecem. Eu gostaria de perguntar mais uma coisa. Isso daqui eu nunca me imaginei fazendo, mas como dizem
1 Coríntios 2:9, se não me engano, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém aqui hoje que gostaria de fazer parte desse corpo? Tem alguém aqui hoje nesse lugar que reconhece que Jesus morreu pelo seu pecado, que Ele te salvou de uma morte, da forma de uma morte que foi imerecida para Ele, que Ele desceu o nível e morreu pela sua vida, e hoje Ele quer te agregar no corpo, mas a pergunta é: você quer ser agregado no corpo? Tem alguém aqui hoje que gostaria de ser agregado ao corpo de Cristo? Não é a Igreja Parque América, mas é o corpo de Cristo, é aquele povo que vai morar no céu. Tem alguém aqui hoje que gostaria de fazer parte desse corpo? Se tiver, levante a sua mão. Aleluia. Aleluia. Se tiver alguém, levante a sua mão onde você está. Se você quiser fazer parte do corpo de Cristo. Aleluia. Somos corpos, e assim bem ajustados, total em Ti ligado, unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Você pode abraçar alguém enquanto você canta? Grande amor de Cristo, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Glória a Teu santo nome. Aleluia.